Boa noite, falar aqui da terceira aula, Lacan do Zero, Corpo Real, Corpo Falado. Então, da mesma forma que as necessidades indizíveis passam por esse banho de linguagem, a psicanálise vai entender que o corpo também ele vai passar por esse banho de linguagem, então vamos ter aí um corpo falado, um corpo que a gente chama de simbólico, ou também pensar no corpo da fantasia, o corpo fantasmático, né? Então a gente vai ter assim o corpo real, o corpo da medicina e o corpo da psicanálise com esse corpo da fantasia. O Bruce Fink dá até o exemplo, né, de um cara que sofre no apêndice do lado errado, né? Ele acredita que o apêndice é de um lado e está num sofrimento com isso. E quando ele procura o médico, ele descobre que na verdade o apêndice é do outro lado. Então é curioso que ele realmente sente a dor, né? Apesar depois de descobrir que a coisa está no lado oposto. E para a psicanálise, então, desde lá do seu início, a questão desse corpo sempre esteve presente, porque você pega as pacientes do Freud, inicialmente, as pacientes histéricas, não só dele, né, histeria em geral, você tinha um sofrimento no corpo, né, as paralisias, as alterações olfativas, auditivas, né, uma série de sintomas que estavam no corpo e que, mediante um exame físico, você não tinha nenhum tipo de problema. Então, essas pacientes eram taxadas como fingidoras, né? Tá fingindo isso, tá copiando sintomas de doenças reais e acabavam sendo desconsiderados o sofrimento. E o Freud é aquele que vai dar voz para essas pacientes e vai autorizar esse sofrimento de aparecer, né? Vai sair desse lugar daquele que fala, né, a verdade para a paciente, vai começar a escutar as verdades dessas pacientes e aí, então, quando ele estava nesse processo de escutá-las, que começa aquele progresso, né, desde da hipnose até a livre associação, ele começa a perceber que o que se trata ali é um corpo que não é o corpo real sofrendo, mas é um corpo nomeado, um corpo da linguagem, um corpo da fantasia, que ele faz parte de uma história, de um enredo, né? Então, esse corpo ele está numa articulação significante com outros significantes. Até para pensar no exemplo, o caso daquela paciente que ela não conseguia movimentar as pernas, e daí no exame clínico, né? A ser feito o exame clínico não aparecia nenhum tipo de problema, e aí começam a aparecer as fantasias e os desdobramentos de quando ela fala dessa paralisia das pernas. Então, tem um episódio que a irmã dela faleceu e de alguma forma ela sente uma certa alegria por isso, e o cunhado dela, que ela desejava meio que inconscientemente, né? E ela não podia aceitar esse desejo que sentia. Quando a irmã dela morre, ela se vê com o espaço aberto para poder correr atrás do cunhado. E para não correr atrás do cunhado, aí pensando na questão do significante, né, sobre esse corpo, né, a linguagem sobre esse corpo, é justamente a perna que adormece, é justamente a perna que não funciona, que dentro de uma fantasia, né, pensando numa narrativa, impediria ela de correr atrás desse cunhado. E um caso também que eu coloquei aqui, de uma paciente diagnosticada com anorexia, que chegou muito magra, né, não estava cadavérica, mas era muito magra e até usava uma faixa nos seios, assim, e roupas bem largas e tudo mais, e que depois de um bom tempo de análise, ela começou a tocar na questão, né, que de alguma forma ela queria preservar um corpo infantil, né, que um corpo com curvas seria um corpo horrível, seria um corpo que atrairia o olhar do outro, a atenção do outro, o desejo do outro. Tinha algo de repugnante nisso e ela amarrava com uma cena, né, uma cena em que ela escuta o pai comentando que ela estava deixando de ser a menininha dele, afinal estava virando uma mulher. Então, para não perder esse lugar de predileção dentro de uma fantasia infantil, ela precisava de alguma forma se proteger de um corpo que naturalmente se desenvolvia, né? Que naturalmente começava a ganhar formas e curvas de uma mulher adulta. Então ela começa então a evitar comer, começa a usar as roupas largas, começa então a usar faixa, né? Usar uma série de coisas que de alguma forma não entregasse, não revelasse ali o corpo de uma mulher. E aí, por fim, eu coloquei uma outra forma de pensar na questão do corpo e da linguagem. No seriado Chaves, você tem a Chiquinha, que apesar de ter o choro dela clássico, né, aquele choro que ela cruza os braços, tem algo curioso quando ela leva uma bronca do pai, que ela leva uma bronca do pai e sai passando a mão na bunda, né? Ela sai
de cena assim, passando a mão na bunda, como se tivesse apanhado. Então, muito mais uma fantasia masoquista de apanhar do outro, apanhar do pai, do que de fato alguma coisa aconteceu. Porque o pai dá uma bronca, mas o corpo dela sofre como se tivesse levado um tapa na bunda. Então, é deste corpo que estamos falando em psicanálise.